Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ítalo Brandão e sou engenheiro eletricista. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso na oitava aula, certo? A oitava aula do nosso curso de instalações elétricas de baixa tensão. Só recapitulando aqui, a gente viu na aula passada as normas utilizadas. Vimos que a norma mais utilizada aqui, que é como se fosse a mãe das instalações elétricas, é a NBR 5410. Também vimos aqui que a NR10 não vai ser tão aprofundada nesse curso, mas é uma norma regulamentadora muito importante, sobretudo no quesito das instalações elétricas de baixa tensão, no quesito da segurança, né? Então, ela é muito importante. E agora, nós vamos dar continuidade aqui no nosso curso, falando sobre outros conceitos básicos, né? Aqui, na verdade, ficou um pouco estranho, né? Porque o nome do bloco é conceitos básicos e a última aula também, mas o que eu quis dizer aqui são outros conceitos básicos, né? Que também estão relacionados com as instalações elétricas de baixa tensão. E aí, alguns deles envolvem até um cálculo, né? Algumas grandezas importantes, beleza? Aqui são conceitos básicos mais relacionados a algumas grandezas elétricas. Seria mais ou menos isso. Então vamos lá localizar, pessoal. Pronto. Bom, pessoal, nós vamos começar aqui pela corrente elétrica, né? O que seria a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela vai ser o fluxo de carga elétrica resultante de uma diferença de potencial. Ou seja, toda vez que eu tenho diferença de potencial e eu tenho um caminho a ser percorrido, um circuito fechado, eu tenho a corrente elétrica, certo? De outra forma, eu tenho que ela é a variação temporal da carga e está ligada ao fluxo elétrico. O que isso quer dizer? Justamente isso, ó, observem a palavra-chave aqui, né? Duas palavras-chave. A variação temporal, né? Quer dizer que envolve tempo, e também carga, né? A minha carga elétrica em coulomb, certo? Então, eu vou ter aqui minha corrente, vai ser uma variação da carga em relação ao tempo. Então, por isso que eu tenho essa definição aqui, né? Que envolve até derivadas, certo? E outra coisa, ela está ligada ao fluxo elétrico. O que quer dizer isso? É justamente para você associar que a corrente elétrica ela está ligada ao movimento dessas cargas, certo? A palavrinha-chave aqui, fluxo, ela quer dizer justamente o meu movimento. O movimento das cargas. Né? Da carga elétrica ao longo de um condutor. E a tensão elétrica, o que ela seria, né? Ela é a energia por unidade de carga, criada pela separação destas cargas. Ou seja, toda vez que eu separo as cargas, eu gero uma tensão elétrica, né? Que é aquela diferença de potencial. Então, é basicamente isso. O que eu posso falar também da tensão é que, pela definição, né, V é igual a dW, né, sendo meu W a energia, dQ. Então, veja de novo aqui as palavrinhas-chave, né, que vocês já devem saber também dessa definição. Então, ó, energia, que é meu dW aqui, uma variação pequena, por unidade de carga, dQ, certo? Então, eu tenho essa definição aqui em forma de derivada também. E ela é criada pela separação destas cargas, como eu havia falado. E vamos ver aqui também que ela está ligada diretamente à força elétrica, né? Vejam que ela tem uma separação e ela está ligada à força elétrica, certo? Essa é a palavrinha-chave, a força, né? Toda vez que eu separo, ele gera essa força elétrica que é a tensão. Aqui, pessoal, é uma figurazinha mais para ilustrar, né, como é que funciona aqui a corrente, a tensão e a resistência. Por exemplo, vamos supor que aqui em verde são minhas cargas, ó. Eu tenho várias cargas aqui, meus elétrons fluindo de um ponto A do meu condutor até o ponto B, né? Vejam aqui também que eu teria elas passando aqui, mas vamos nos atentar entre esse trecho A e B. Eu tenho que a minha corrente ela vai ter esse sentido aqui, né? Então vejam que a corrente ela está como se fosse impulsionando os elétrons, né? De novo, ela está ligada ao fluxo, como vocês podem ver, certo? Já a resistência não. A resistência ela está como se fosse
imprensando entre aspas, o meu condutor, né? Ou seja, quanto maior minha resistência, mais difícil será a passagem de corrente elétrica, ok? Então a resistência também se comporta assim. Já a tensão não, né? A tensão ela está nesse sentido aqui também de empurrar as cargas, né? Ligado aí à separação delas. Então seria, de uma forma simples, seria assim que funciona essas três aqui, né? Essas três variáveis importantes. E aqui nós temos duas correntes importantes aqui, né? A corrente monofásica e a corrente trifásica. Se você não está muito familiarizado, por exemplo, com a corrente trifásica, por hora só tenha em mente que essa seria a fórmula, né? Essa aqui já vai servir para o nosso curso, certo? Então, de outra maneira, outra forma de representar isso aqui, essas correntes aqui, ou tensões, a gente pode botar aqui, ó. Aqui no caso é minha potência, certo? E aqui também seria minha potência. Ou seja, se eu pegar aqui minha potência monofásica, ela vai ser meu V vezes I vezes o cosseno de φ aqui. Monofásica, φ aqui, monofásica. Já se eu pegar a trifásica, vocês vão ver aqui que ela é raiz de 3. Vejam que aparece esse raiz de 3. V vezes I cosseno de φ aqui. Então essa é a trifásica. Vou estar salvando aqui. Essa seria a trifásica. Não se atentem agora, no momento, a essa questão aqui. Qual tensão, qual corrente? Qual tensão, qual corrente? Vejam que é o produto. Ele tem uma tensão e uma corrente e um cosseno, né? Que a gente vai relembrar qual é esse cosseno já já. Certo? Bom, pessoal, aqui eu falei sobre a monofásica e a trifásica e agora nós vamos fazer um exemplo aqui sobre o sistema bifásico, né? Como é que seria calculada a minha corrente no condutor quando tem um sistema bifásico. Mas assim, os padrões mais conhecidos, mais utilizados são os padrões monofásicos e trifásicos, ok? O bifásico é mais para a gente treinar aqui e para a gente também exercitar um pouco o conhecimento. Então vou fazer até um exercício que ele é do MAMED, né? O livro de instalações industriais do MAMED. Vou pegar ele aqui e colocar, certo? Vamos lá, vou desenhar aqui dois condutores, A, B. No meio aqui eu vou ter o meu neutro, certo? E eu vou ter algumas cargas. Vamos supor que daqui para cá é 220, né? Em um sistema bifásico. Aqui também vai ser 220. E aqui do A para o B vai ser 380 volts. Então guardem isso. Em contrapartida, eu tenho uma carga aqui, outra carga aqui. Vamos supor também que eu tenho outra carga aqui. E tenho também uma carga entre o A e o B, certo? Aí, pessoal, vamos supor que eu quero calcular a corrente aqui nesse condutor. IA, certo? Vamos nos atentar a essa corrente. O que seria o IA? O IA ele surge da contribuição aqui de uma corrente IAN, vejam que ela sai aqui nesse percurso, IAN, e também de uma corrente, vai ficar um pouco em cima aqui, mas tudo bem, IAB, ok? Então meu IA nesse caso vai ser a soma de IAN mais IAB, né? Percebo que essas duas correntes elas passam por esse condutor. E agora vamos supor aqui que essas cargas aqui, ó, tem a primeira de 3.000 watts, fator de potência, que é justamente aquele cosseno de φ, né? Já dando um spoiler, mas a gente vai explicar ele também ainda. Aqui eu tenho 800 watts, fator de potência é igual a 0,7. Eu tenho 600 watts aqui e um fator de potência de 0,6. E por último aqui eu tenho 2.500 watts, o fator de potência é igual a 0,8. Beleza. E aí a gente vai calcular essa corrente, né? Primeiro eu vou calcular meu IAN, que vai ser justamente a contribuição aqui dessa carga,
certo? Então eu vou pegar a minha potência, vejam a semelhança com aquela fórmula aqui, né? Ó, eu vou ter minha potência em cima, minha tensão embaixo, vezes o cosseno de φ, né? Então, eu vou basicamente fazer esse cálculo, 3.000 dividido por, minha tensão aqui seria 220, vezes 0,9, que é meu cosseno de φ. Por sua vez, o IAB vai ser a mesma coisa, né? 2.500, eu tenho aqui, ó, o que está entre A e B é justamente isso. 2.500 dividido por 380 vezes 0,8. Beleza, pessoal? Então, para me ter essa contribuição de IA, basta somar essas duas correntes, né? De uma forma que, só colocando aqui, ficaria IA é igual a 3.000 dividido por 220 vezes 0,9 mais 2.500 dividido por 380 vezes 0,8, certo? E aí você pode terminar esse cálculo. E outro fato importante, né? Por exemplo, se eu quisesse calcular o IB, na verdade o IAB nesse caso, né? Eu teria na verdade o IBN, pessoal, desculpa, IBN. IBN, vamos supor que eu quero essa contribuição aqui, ó, entre o B e o neutro, né? Eu tenho essa passagem aqui de corrente, né, nesse trecho. Então basta somar a contribuição dessas duas cargas aqui, ó. Seria como IBN é igual a 800 dividido por 220 vezes 0,7, só um instante, vezes 0,7, né, no caso, mais, aí eu vou somar outra contribuição, 600 dividido por 220 vezes 0,6. E aí eu teria meu IBN, no caso aí, né, também como exemplo. Certo. Outro conceito importante, pessoal, é o conceito de potência e energia, né? Vamos ver aqui, a potência seria a taxa de variação temporal de absorção ou gasto de energia. Uma potência positiva quer dizer que o equipamento está absorvendo potência, ou seja, se a potência ela é maior que zero, ele está absorvendo potência. Por exemplo, uma carga elétrica mesmo, um resistor, né? Um resistor, qualquer carga elétrica ela está absorvendo potência. Mas se, por exemplo, minha potência for menor que zero, for negativa, ela está fornecendo. Ela é uma fonte que fornece, né? Por exemplo, uma energia solar, né? Ela pode ser vista como uma potência negativa em torno do sistema, né? Porque ela está fornecendo potência para o meu sistema elétrico, beleza? Vou botar aqui, energia solar ou fotovoltaica, né? FV, fotovoltaica. E aí eu tenho aqui, energia é o resultado do trabalho realizado pela corrente elétrica, né? A gente já sabe essa definição. E agora uma coisinha interessante que a gente pode fazer aqui, né? A gente sabe que a potência é a variação da energia, né? Da gasto de energia em relação no caso a carga, né? A variação da energia em relação à carga. Deixa eu só ver bem aqui se eu não estou me confundindo. Porque se eu fizer assim, ó, se eu fizer P é igual a dW, na verdade a variação de energia é em relação ao tempo, ó, por isso que eu estava achando estranho. Certo. Em relação ao tempo. Por quê? Porque se eu pegar aqui a minha potência dW e multiplicar aqui, ó, dt, né, só repetir, aí eu multiplico por dq aqui em cima e dq aqui embaixo, né, e aí eu posso trocar a ordem desses fatores, eu vou ter dw dt, na verdade dw dq vezes dq dt. Percebam que eu só peguei a ordem aqui, viu, pessoal? Só inverti, ó. dq dt e aqui dw dq. Mas o que a gente viu aqui, ó? Que o dw dq vai ser justamente o que? Minha tensão. E o meu dq dt vai ser minha corrente. Então eu tenho aqui a minha definição aqui, ó, potência elétrica
é igual a V vezes I, certo? V vezes I, ok? Então, é assim que a gente encontra mais ou menos nossa potência elétrica. Outra definição importante, né, que vocês já até deu um spoiler aqui, é o fator de potência. A gente vai ter dois tipos de potência, né? Caso você não saiba o que é a potência reativa, a gente vai dar uma leve pincelada aqui para você entender um pouco, né? A potência ativa, você já deve saber, né, que é uma potência que efetivamente realiza o trabalho, gerando calor, luz ou movimento. Então ela é a potência que mais importa aqui no meu sistema mesmo, né? Ela, por exemplo, se eu aplicar uma potência em uma máquina, ela que vai ser responsável por gerar aquele movimento, né? Aquele calor nos condutores. Então, ela é o fator mais importante. Entretanto, pessoal, tem a potência também reativa, que ela não é tão conhecida para quem não é muito da área, né? Para quem não é muito da área, né? Então, tem a potência reativa, ela é a potência usada apenas para criar ou manter os campos eletromagnéticos das cargas indutivas, certo? Então, toda vez que eu tenho uma carga indutiva, um motor, um indutor, por exemplo, eu vou ter essa potência reativa, viu, pessoal? E aqui, por exemplo, a gente vai ter o triângulo de potência, certo? Não vou detalhar ele tanto aqui, mas veja que aqui eu tenho uma potência ativa no eixo X, tá aqui no eixo X, e minha potência reativa no eixo Y, certo? Tá só salvando aqui. No eixo Y, ok? E aí, minha soma vetorial desses dois seria a minha potência aparente, que é o módulo de S que eu posso chamar, certo? Eu não vou adentrar tanto nesse tema, mas vejam que eu tenho outro tipo de potência, né? E esse tipo de potência, ele é a potência necessária para fazer funcionar alguns campos magnéticos. E para quem gosta de uma cervejinha aí, né? Tem uma analogia aqui para vocês, né? Por exemplo, a cerveja em si seria a potência ativa. E a espuma aqui, no caso, seria a minha potência reativa, certo? Ela seria o necessário aqui, né? Ela vem no chopp. Não existe o chopp se não houver pelo menos um pouco de espuma, né? Então, tem mais ou menos essa analogia que algumas pessoas gostam de fazer, certo? E de onde é que surge o fator de potência nessa história? Justamente disso, né? No triângulo de potência, eu vou ter aqui um ângulo aqui, ó, vamos chamar aqui de φ. E aí eu tenho o meu cosseno dele, cosseno de φ, vai ser justamente meu px, certo? Px aqui, sobre S, módulo de S, minha potência aparente. Ou seja, minha potência aparente, aliás, meu px, vai ser o módulo de S cosseno de φ. Em outras definições, vejam que de toda a minha potência aparente, né, que é a potência geral aqui, o fator que é responsável por gerar a potência ativa é quando eu multiplico por cosseno de φ, certo? Então eu tenho esse fator de potência, né, que ele é justamente que demonstra a porcentagem de toda a energia do sistema que vai ser transformada em potência ativa, certo? Então, justamente isso. Ele é que vai falar aí quanto do sistema quanto dessa potência geral, né, que é a potência aparente, vai ser transformada em potência ativa no meu sistema. Por isso que ele aparece aqui nas minhas fórmulas, né, ó. Ele aparece aqui, tanto na monofásica quanto na trifásica e na bifásica também, né? Por exemplo, em um equipamento totalmente resistivo, aqui sai um pouquinho. Em um equipamento totalmente resistivo, é só carregando aqui. Vamos supor que a gente tem um equipamento totalmente resistivo, a minha potência aqui vai ser igual ao meu módulo de S, ou seja, o meu cosseno de φ vai ser 1 e o meu fator de potência, como é o cosseno de φ, vai ser 1 também. Ou seja, de toda a potência que uma carga resistiva demanda, ela é basicamente toda de energia ativa, né? Claro que tem uma parte de energia reativa, mas é muito pequena.
Já em um motor não, né? Um motor, por exemplo, dependendo dele, ele tem um fator de potência aqui de 0,7, né? Então, por exemplo, se minha potência aparente aqui é de 1000 watts, a minha potência ativa vai ser só 700 watts, né? Eu vou ter o restante aqui, eu vou ter meu restante aqui de potência reativa, né? Nesse sistema, certo? Por quê? Porque minha potência é igual ao módulo de S vezes cosseno de φ. Então, P é igual a 1000 vezes 0,7, que é justamente o meu 700. Beleza? E, pessoal, eu vou deixar esse tema para outra aula, né? Para não ficar muito extenso. Que a gente vai falar nessa outra parte sobre justamente o fator de demanda, né? Dando continuidade a esse tema, aos conceitos básicos, tipos de fornecimento e circuitos elétricos, né? Aí com isso a gente vai finalizar o nosso bloco 1, certo? Para não ficar muito extenso, a gente vai parar por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.